O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nós hoje estamos reunidos para celebrarmos a solenidade da Ascensão do Senhor. Na próxima semana estaremos concluindo este tempo tão importante para nós cristãos, o tempo da Páscoa, quando iremos juntos invocar na solenidade de Pentecostes a força do Espírito, a força do Santo Espírito de Deus, pedindo que Ele renove a nossa vida, renove a nossa vocação, que Ele nos dê a unção para continuarmos a cumprir os desígnios de Deus, a cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. Celebrar a Ascensão do Senhor é recordar que a nossa humanidade, o nosso corpo, portanto, tem um grande valor. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E aqui a gente recorda que o Verbo, a pessoa divina, tinha uma natureza divina. E quando se encarna, assume a nossa natureza e ao ascender ao céu, eleva ao céu a nossa natureza humana, a nossa humanidade. Não podemos dizer que a nossa humanidade não tem valor, como às vezes a gente escuta algumas pessoas que muitas vezes têm uma visão distorcida sobre o corpo, sobre o valor da corporeidade. Jesus mostra que o nosso corpo é muito valioso, é muito importante o nosso corpo. Temos que ter a sobriedade para saber lidar com o nosso corpo. Alguns têm uma visão do corpo deturpada porque olham para o corpo simplesmente como matéria e foca a sua relação com o corpo, seja em um cuidado extremo com a sua estética, com a parte estética do seu corpo. Então, muitas vezes se preocupa de modo demasiado com o corpo, se dedica de modo inapropriado com o corpo a partir dessa perspectiva da estética, como se o corpo, na verdade, fosse uma realidade simplesmente material. Como se o corpo, melhor dizendo, a pessoa humana na sua totalidade fosse simplesmente o seu corpo, e o seu corpo no sentido material. Mas nós sabemos que o nosso corpo, ele está unido à nossa alma. Nós somos pessoa que tem corpo e alma. Não somos simplesmente corpo. Não podemos simplesmente cuidar da matéria e desprezar a alma. E tem aqueles que podem também ir por uma outra lógica, que também tem uma visão distorcida sobre a corporeidade. Aqueles que acham que o corpo é algo negativo, que aprisiona a minha alma, portanto desvaloriza o corpo,
achar que o corpo simplesmente é a fonte do pecado, aqueles que espiritualizam como se na verdade a pessoa não fosse corpo e alma. Não, o nosso corpo é um grande dom de Deus e a gente precisa valorizar, porque Jesus de fato nos ensinou, ao assumir a nossa humanidade, ao assumir o nosso corpo, ele nos ensinou como nós devemos viver através do nosso corpo. O nosso corpo expressa quem nós somos e Deus nos dá toda a potência e a capacidade no nosso corpo para vivermos o amor, para vivermos a doação da vida. É através do corpo que eu vivo isso. Através do meu corpo eu entrego a minha vida, eu amo, eu me oferto, eu me dou às pessoas. Eu faço uma verdadeira entrega do meu ser aos outros. Então a ascensão nos recorda do valor da nossa corporeidade. E que essa corporeidade, ela já foi elevada, a nossa humanidade já foi elevada com Cristo através da ascensão, mas também nós um dia, a nós também está destinado um dia estarmos no céu com o nosso corpo e com todo o nosso ser. A nossa alma, ela é imortal, e a nossa alma, depois do destino eterno, ela estará no destino eterno aguardando a ressurreição final para se unir ao nosso corpo, evidentemente o nosso corpo espiritualizado, mas para dizer que o nosso corpo tem valor, o nosso corpo é importante, para dizer que de fato nós iremos através do nosso corpo viver o destino eterno dele, o destino eterno para o qual ele foi criado. Então, o corpo Deus nos deu, Deus redimiu esse corpo dando a sua vida na cruz por nós, e esse corpo tem uma vocação eterna, ele um dia irá ressuscitar. Caríssimos irmãos, nós escutamos na liturgia de hoje, logo no início da nossa celebração, na antífona de entrada, nós escutamos esse texto dos Atos, que também está presente na primeira leitura, quando os homens ficam cheios de alegria, de estupor por ver Jesus ascendendo aos céus, se voltam para o céu, se voltam admirados para os céus, e os anjos dizem para aqueles homens que eles devem, evidentemente que nós precisamos voltar o nosso olhar para o céu, mas nós precisamos também compreender que não podemos tirar os nossos olhos, nos alienar das coisas da terra. Aqui a gente pode ver duas coisas que são importantes para a nossa vida cristã. Termos sim o nosso olhar voltado para as coisas que não passam, voltar o nosso olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa, mas ao mesmo tempo não podemos nos alienar das coisas desta terra e vivê-las a partir da perspectiva do reino. Na segunda leitura de hoje, extraída da carta aos Efésios, a gente percebe concretamente como nós viveremos na terra e como nós iremos viver de modo condizente a nossa vocação eterna, com o nosso coração também unido às coisas da terra. É interessante que o relato de hoje da carta aos Efésios, São Paulo diz aos Efésios: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Devemos caminhar de acordo com a nossa vocação, a vocação à santidade. Fomos criados para sermos santos, e a santidade que a gente pode compreender de modo definitivo como uma realidade do céu, uma realidade que viveremos no céu. A perfeição cristã nessa terra é um caminho que nós percorremos, e no céu sim seremos santos. Mas São Paulo, ele nos diz da importância
de nós, nesta vida, vivermos a nossa vocação à santidade, que se revela nas nossas relações comuns. Porque se nós olhamos para o céu, mas esse olhar que é voltado para o céu não tem repercussão nos nossos atos vividos na terra, é muito questionável se de fato nós temos um olhar verdadeiramente cristão. É de se avaliar se de fato nós temos o reino de Deus presente nos nossos atos. É de se avaliar isso, porque quem se volta para as coisas de Deus vive na terra de acordo com o seu reino. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nós somos chamados, nesse caminho que nós estamos fazendo, porque estamos caminhando para a nossa pátria definitiva. É verdade que nós estamos caminhando para a nossa pátria definitiva a cada dia da nossa vida. E quando a gente vive o Evangelho, quando a gente evangeliza, porque Jesus nos deixou uma missão, e nós vamos falar no Evangelho sobre isso. Jesus nos deixou uma missão muito específica como cristãos. O cristão é chamado no mundo a compartilhar a todos o anúncio da salvação. Essa é a nossa missão. E nós não devemos ficar alheios às dores do mundo, não devemos ficar voltados para nós mesmos, vivendo uma fé centralizada em nós mesmos, mas a verdadeira fé, a verdadeira esperança e a verdadeira caridade, as virtudes teologais, são experiências que nós temos com Deus, nós temos de Deus, mas ao mesmo tempo, essas experiências que nós temos de Deus, elas se aplicam de modo muito concreto no ordinário da nossa vida, na nossa relação com as pessoas, com os nossos irmãos. Então nós devemos ter esse compromisso concreto de construir o mundo. E a construção do mundo nasce da evangelização. Nós cumprimos o nosso papel de cristãos quando nós estamos inseridos no contexto do mundo como cristãos e a partir dos valores da nossa fé. Não somos cristãos de nome, somos cristãos que, a partir da vida de Cristo, assimilando a vida de Cristo em suas vidas, testemunham essa experiência que fazem de Deus ordinariamente. Assim somos cristãos. Então, somos chamados a suportar-nos uns aos outros com paciência, a suportar a fragilidade, o limite dos nossos irmãos, a sermos suporte, não simplesmente suportar o outro como se fosse uma atitude resignada, uma postura de resiliência diante da fraqueza do outro. Não simplesmente é esse o chamado que Deus nos faz. A gente muitas vezes vai precisar de resiliência, de nos resignarmos diante das nossas fraquezas e diante das fraquezas dos outros. Mas São Paulo nos convida também a nós sermos suporte na vida dos irmãos. E suporte, a gente aqui pode entender como alguém que é amparo, alguém que se coloca ao lado do outro, alguém que caminha junto. Esse é o suporte. Nós precisamos
testemunhar isso, porque esse testemunho, como Jesus diz no Evangelho, é central para a salvação e a conversão do mundo. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor, com humildade e mansidão. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamados. No final dessa leitura, São Paulo diz algo que é muito importante para nós e que tem muito a ver com o que nós estamos, com a solenidade que nós estamos celebrando hoje. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Vejamos que nós temos uma missão muito importante, chegarmos à estatura de Cristo em sua plenitude. Esse é o caminho que nós estamos fazendo a cada dia da nossa vida e, ao mesmo tempo, nesse caminho de amadurecimento cristão, nesse caminho que nós fazemos de conversão, vivermos a missão de levar os homens ao conhecimento da fé, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Por fim, quero comentar o Evangelho de hoje, o Evangelho que conclui o Evangelho de São Marcos, essa parte, esse capítulo que conclui o Evangelho de São Marcos. E São Marcos diz algo muito importante nesse Evangelho, que toca a nossa vida de evangelizadores de cristãos. São Marcos diz, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Existe um mandamento da parte de Deus para nós, um mandato da parte de Deus para nós. Ide pelo mundo inteiro. A nossa missão enquanto batizados é levarmos o anúncio de Cristo ao mundo inteiro. É levarmos ao conhecimento do homem de hoje, como também a igreja fez ao longo da história, levar o conhecimento do homem de hoje a salvação operada por Jesus. E a salvação que é dom, que Ele nos oferece, que Ele nos dá, a salvação que é dom que nós também precisamos oferecer, anunciar, propagar ao mundo inteiro, a todas as criaturas. Porque existe duas, podemos dizer assim, duas exigências para que a salvação aconteça: crer e ser batizado. O batismo, como nós conhecemos, o sacramento do batismo, nos faz membros do corpo de Cristo. O batismo nos incorpora ao corpo de Cristo, à igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. O batismo nos faz filhos de Deus. O batismo nos limpa, nos purifica dos nossos pecados, de todos os pecados pessoais que porventura tenhamos cometido ao longo da nossa vida, como também, se por acaso a gente foi batizado quando ainda criança, ou quando batizados ainda como criança, do pecado original. O pecado original todos nós carregamos, todos nós. Por isso precisamos desse batismo que lava, que purifica, que nos justifica, batizados para assim sermos justificados pelo sangue de Jesus.
o batismo e a fé. Fé e batismo. Crer que Jesus nos salvou, que Jesus deu a vida para nos salvar. Nós precisamos, queridos irmãos, cumprir esta nossa missão, porque o mundo necessita da salvação. O mundo necessita conhecer a obra realizada pelo Senhor. Por isso, que os nossos olhos não estejam simplesmente voltados para o alto, mas que com o coração voltado para o alto, com os nossos olhos voltados para o céu, mas ao mesmo tempo com o nosso coração e os nossos olhos voltados para as realidades deste tempo, com a missão acolhida em nosso coração, a missão de sermos anunciadores da salvação do Senhor. Que o Senhor nos dê pelo seu Espírito a força, a sabedoria de levarmos ao homem o conhecimento de Deus, o testemunho que nós devemos dar da nossa fé e o anúncio da salvação. Que Deus nos conceda esta graça e que o Espírito Santo, que derramado sobre nós, nos fará capazes de uma exigência e de uma realidade que nos ultrapassa. Que o Espírito Santo derramado sobre nós nos capacite a cada dia a oferecermos a nossa vida pela salvação do homem que desconhece o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.